Viva Cristo Rei e Sua Mãe Maria Santíssima. Nas últimas semanas, a imprensa internacional tem bombardeado o Brasil com reportagens contra o atual governo no que diz respeito à defesa da Amazônia, à defesa da ecologia. Por trás desses ataques que são orquestrados, que são simultâneos, que são coordenados, há uma ideologia por trás. Essa ideologia não está preocupada em defender as árvores. Ela está querendo mudar o modelo de civilização. Eu vou ler aqui agora, nesse momento, a reportagem do Jornal Público de Portugal, que saiu no dia 9 de agosto. Vejam o teor da reportagem. O destino da Amazônia nas mãos de Bolsonaro faz tremer o planeta. Sem precisar de aprovar leis, o presidente tem permitido que a destruição da floresta tropical regresse a máximos históricos. A Amazônia está muito próxima de vergar. Mas não fica só nisso. O jornal continua. A Amazônia está a morrer. A maior floresta tropical do planeta está perto de deixar de existir como a conhecemos. E continua na linha de uma visão idílica das árvores frondosas e exuberantes que serão substituídas por capim inflamável, que as chuvas darão lugar a períodos de seca, que a biodiversidade será impreterivelmente mais pobre e os povos da Amazônia terão seu modo de vida expulsos. Essas pessoas nunca pisaram na floresta amazônica. Elas não têm ideia do que é uma floresta. Mas é muito pior do que isso. Essas reportagens que estão saindo por toda parte, é a revista The Economist, é a revista La Croix da França, são várias delas, eu vou aqui ler algumas outras. Elas todas têm o mesmo propósito, fazer uma preparação psicológica para que a humanidade aceite uma mudança de civilização, uma mudança de conceito civilizacional, não mais uma civilização caracterizada pelo progresso árduo, fruto do trabalho daquelas pessoas que coíbem as suas paixões, que criam valores morais, que refreiam seus instintos e com isso acumulam uma propriedade, progridem, consomem, mas para eles querem passar por uma civilização anticonsumista. Não um anticonsumismo fruto da temperança que a Igreja Católica sempre defendeu, mas um anticonsumismo fruto de uma visão miserabilista, uma visão à la Cuba de Fidel Castro, à la Venezuela de Maduro, a visão que tem Leonardo Boff, ou Frei Beto, do que é propriamente o anticonsumismo. É acabar com a civilização como nós a conhecemos. Não se trata apenas de acabar com a civilização industrial naquilo que ela tem de errado. Se trata de mudar a maneira como nós vemos o progresso humano, como nós queremos construir a nossa propriedade, a nossa casa, educar a nossa família. É toda uma reestruturação do pensar humano. Parece exagero, mas não é. Vamos ver como continua essa matéria da revista O Público de Portugal. Então vai dizendo que, segundo eles, a floresta já foi reduzida para 80% do seu tamanho. Esse número é completamente arbitrário. Agora eles estão dizendo que a partir de 25% é irreversível. Não há mais solução. O aquecimento global vai acabar com todos. Não sei se lembram, alguns aqui talvez que me veem talvez sejam muito novos, mas na década de 60 havia o medo da hecatombe nuclear. Agora há uma nova hecatombe para forçar os homens a abandonarem os seus princípios. É a hecatombe ecológica. Sem essa hecatombe, como é que eles poderiam convencer o homem a sair do conforto da sua casa para viver numa sociedade muito mais tribal, de simplicidade, que alguns querem dizer que é uma simplicidade evangélica, quando na realidade é uma simplicidade fruto do orgulho socialista? Essa é a simplicidade que existe em Cuba. E eles fazem um resumo de algumas publicações que saíram na imprensa internacional. Na revista britânica Economist, Bolsonaro é apresentado como o chefe de Estado ambientalmente mais perigoso do mundo. Enquanto o jornal The Guardian pedia em editorial medidas firmes às autoridades europeias para pressionarem o Brasil a proteger a Amazônia. No artigo, na Foreign Policy, um especialista em relações internacionais
Chegou mesmo a refletir sobre a obrigação dos estados intervirem num país estrangeiro para impedi-lo de causar danos irreversíveis e possivelmente catastróficos ao ambiente. Essa é a hecatombe ecológica que a imprensa internacional está dizendo que acontecerá se o Brasil não for impedido de continuar depredando a floresta da Amazônia. Bom, eles vão dizendo coisas absurdas, inclusive sobre o perigo de fazer uma estrada na Amazônia, que a Amazônia estaria sendo devastada pela quantidade de estrada. Eu vou ler aqui, apenas para você ter uma ideia. O investimento em infraestruturas, especialmente estradas, relaciona-se intimamente com a destruição da floresta. Estima-se que mais de 70% da desflorestação ocorra numa faixa de 50 quilômetros em torno das autoestradas amazônicas. Autoestradas amazônicas. Isso aqui foi escrito em Portugal. A Amazônia tem pouquíssima autoestrada. Se ela é construída, passa um ano, a floresta engole novamente, como é a Transamazônica, que nunca fica pronta. E quando fica, pouco tempo depois, é preciso restaurá-la. Não passa nem um ano, a floresta já voltou a engolir a autoestrada. Aqui vai dizendo que com Lula da Silva foi um sucesso, que houve uma diminuição do desflorestamento, depois veio a Dilma, os ruralistas conseguiram novamente ganhar poder, e com Bolsonaro é um problema sério, porque ele é o primeiro presidente da história, desde a redemocratização, a ser ativamente oposto a tudo que é agenda ambiental. E é assim por ideologia, não é apenas por uma questão de sobrevivência política ou pela aliança com os ruralistas. Depois vai contando que o IBAMA está sendo desmontado, que o presidente pode ser responsabilizado criminalmente, pode sofrer, portanto, um impeachment, e que há uma grande polarização do Brasil, e que se eles falharem nesse desígnio de proteger a floresta, será uma decertidão de óbito à Amazônia, à sua biodiversidade, às suas chuvas e aos seus povos. As próximas gerações de brasileiros e de seres humanos em geral dependem disso. Aqui está a hecatombe nuclear, aplicada agora à ecologia. O comunismo, quando começou a ruir, ele foi perdendo a capacidade de mobilizar as pessoas através da luta de classes. As pessoas não mais seguiam o comunismo. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que é o inspirador do instituto que leva o seu nome, escreveu um livro chamado Revolução e Contra-Revolução. Nesse livro, 20 anos antes da queda do Muro de Berlim, ele já tratava da perda de capacidade de liderança dos comunistas e a perda deles da capacidade de liderar e de criar esse ódio revolucionário, essa luta de classes que eles antes tinham tanta capacidade. E o Dr. Plínio alertava que estava sendo engendrada uma metamorfose no comunismo, que ele passaria de vermelho para verde, que daquelas estruturas do comunismo eles fariam um desmonte e tentariam convencer o homem a voltar para a tribo, que o melhor caminho para a humanidade não era mais o progresso econômico, fruto de um trabalho árduo, mas sim a volta à tribo, ao indigenismo mais primitivo. Aliás, os índios não são os que defendem o indigenismo. Quem defende o indigenismo são os antropólogos de esquerda. São essas pessoas que se aliaram aos socialistas e que fizeram essa metamorfose de uma doutrina comunista tradicional agora para uma doutrina ecológica. Essas matérias todas que têm saído na imprensa não têm outro objetivo senão preparar psicologicamente a opinião pública do mundo inteiro a aceitar essa mudança de civilização. A civilização que nós temos hoje, por mais que tenha seus defeitos, ninguém aqui está defendendo inteiramente o progresso como ele ocorreu, a Revolução Industrial com toda a sua intemperança que foi trazendo aos homens, mas ela ainda era fruto de uma mesma civilização que nasceu do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a civilização cristã. O que eles estão propondo hoje é uma mudança de paradigma na linha de se aceitar um novo modelo de civilização, não mais baseado nessa capacidade do homem de conter os seus instintos, de trabalhar contra as suas paixões, para com isso vencer a natureza, moldá-la segundo as suas necessidades, naturalmente respeitando a própria natureza, mas não é isso que eles querem. O que eles querem é ter uma visão de que a natureza tem tanto direito de existir
contra o ser humano, que o animal tem o mesmo direito que um homem e que não há diferença básica entre eles e que é preciso viver numa espécie de coexistência com o mato, numa espécie de harmonia com a floresta, com uma vida intimamente ligada às coisas mais primitivas, às coisas mais prosaicas. Essa é a civilização que eles querem, uma civilização da miséria, como defende muitos dos teólogos da libertação. Frei Beto não achava que Cuba era boa apenas por causa do socialismo, apesar do progresso, da falta de progresso econômico que lá existia. Ele defendia Cuba também pela falta de progresso econômico que ela tinha, porque ele tem uma visão anticonsumista. Esse anticonsumismo dele não era defendendo a temperança humana, mas era porque o consumismo gerava uma desigualdade, gerava uma riqueza, gerava também a propriedade. É preciso acabar com esses conceitos da civilização. E nada melhor para isso do que a miséria de um modelo tribal. Quanto mais os homens se aproximam dessa visão miserabilista, de falso anticonsumismo, de um anticonsumismo que no fundo é um miserabilismo, mais eles se aproximariam da verdade evangélica, segundo os teólogos da libertação. Em outubro ocorrerá o Sínodo da Amazônia em Roma. Bispos do mundo inteiro estão sendo chamados para participar desse sínodo. O Instituto está acompanhando de perto toda essa questão do Sínodo da Amazônia. Acabamos de voltar de uma caravana pela região amazônica, onde as pessoas na Amazônia disseram aquilo que elas pensavam. Existe aqui mesmo no YouTube vídeos dessa caravana. Os vídeos anteriores, basta a pessoa procurar no canal, ela verá vídeos dessa caravana com entrevista de pessoas no local, com entrevista com índios, mostrando como eles são contra essa visão do indigenismo. Além disso, também o Instituto criou um site próprio para tratar do Sínodo da Amazônia. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Compartilhe entre seus amigos, deixe os seus comentários, inscreva-se nesse canal e ative o sininho para receber sempre as publicações. Também eu faço um pedido àqueles que puderem. O Instituto depende exclusivamente de donativos para manter suas atividades. Se você puder, reserve um pouco do seu tempo, acesse o link de doação e veja como você pode nos ajudar. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!